louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem ele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Mas precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Graças para Monique, graças para Douglas. Louve. Louve. Graças para Robson, Yara, Azaf, Isabelle. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, suas bênçãos chegou. Comece a cantar com muito louvor. Você que entrou aí, ó, começa a cantar com muito louvor. Canta com muito louvor. 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 Olha o Adore o Senhor, adore, adore. Ante o Senhor, ante nosso Senhor, muito louvor. Glória a Deus, aleluias. A paz do Senhor, Aleluia. Monique, a vovozinha, Tamires, né? Glória Vinícius, a Deus, aleluia. Azaf, Aleluia. Belinha, o Yara, Robson. Deus abençoe a vida de vocês. Douglas, Gabi. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar Se calar, no momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel entre águas do mar vermelho? Aleluia, glória a Deus. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Puderam cantar o hino da vitória.
Quando estiver em frente ao mar e não puder atravessar, chama esse homem com fé. Se ele abrir o mar, não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai em tua. Glória a Deus! O hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chama logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se passares pelas águas, não vai te afogar. Faça como Israel o mar atravessou, e o nome do Senhor, o hino da vitória, do outro lado cantou. Em frente ao mar e não puder atravessar, chama este homem com fé. Ele abre o mar, não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Graça e paz, irmão Antônio. Se tiver que passar, chama logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se passares nas águas, não vai te afogar. Faça como Israel, como atravessou, e o nome do Senhor, ele de vitória, do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Eita glória! Amém. Aleluia! A paz, irmão Tony. A paz, Tony. Irmão Lourdes, irmão Antônio. Graça e paz para vocês aí. A paz aí, Aline. Aline, a paz. Claudinho, a paz. Já vou falando assim já, Cid, já. A paz, Ivanilson. E a paz, Evanilson. E aí, foi passear e nem me chamou. Vai chamar pra quê, Cecília? Cecília, o que tu vai fazer? Deus abençoe você, sua varoa. Cecília, o que tu vai fazer lá, Cecília? Deus abençoe esse casal. Está em lua de mel, Cecília. Ô, glória. Vigia, irmão. Eita, glória. Olha só, Evanilson, talvez alguns irmãos não conheçam, mas Evanilson, durante um período, ele deu muito trabalho a Deus, cara. Mas deu muito trabalho, meu irmão. Imagine um cara que deu trabalho, foi Evanilson. Olha, teve uma vez eu falei assim para ele: Evanilson, não adianta, você pede para orar para Deus te livrar e você está sempre fazendo a mesma coisa. Sabe o que aconteceu? Eu falei para ele assim: ó, não vou orar mais por você, Evanilson. Não vou, nessa época não era pastor ainda. Falei, não vou orar. Olha, foi eu falar isso. Na semana seguinte, a vida do Evanilson virou de perna pro ar. Sabe o que é de perna pro ar? É de perna pro ar mesmo. Sabe o que aconteceu? Ele veio desesperado, totalmente quebrado de forma espiritual, todo destruído. Aí eu falei para ele assim: agora olha só, quem tem que orar não sou eu não, quem tem que orar é você. Eu estava em casa, ele queria que eu fosse lá no trabalho. Não vou no trabalho não, eu vou orar por você daqui pelo telefone. Ele está aí, ele pode dizer se é verdade ou se é mentira. Eu liguei para um pastor que tinha lá no local onde nós trabalhávamos, falei assim: agora acompanhe ele aí, ore com ele comigo junto aí, bota em viva voz. Oramos em viva voz, né? Após ter orado, eu falei: ó, fazer o apelo para você, você quer aceitar Jesus? Aí o Evanilson foi e falou assim: eu quero. Aproximadamente já deve ter uns 6 a 7 anos, mais ou menos, que isso aconteceu. Eu creio que é isso, eu não estou enganado. Se a memória não me falha. De lá para cá, é só vitória na vida do Evanilson. Isso aí só quem pode falar realmente se é verdade ou mentira é o Evanilson. Hoje o Evanilson é um diácono na casa do Senhor. Para a honra e glória
do santo nome de Jesus. Ô, Amém? glória. Mas ele quis mudar. Ele quis mudança. Ele quis deixar o Egito para trás. Ele quis atravessar o Mar Vermelho e cantar do outro lado o hino da vitória. A pregação de hoje vai ser em torno disso que eu estou falando também. Disso, de problemas que muitas vezes acontecem em nossas vidas. Porque o nosso coração ainda se encontra preso no Egito. Amém, irmão? Amém. E queria estar aqui também, né, dando a paz do Senhor para nossa irmã Andréia. Para quem não conhece, a Andréia é a mãe da Maria Eduarda, né? A Maria Eduarda foi a nossa sementinha, né? As líderes devem estar lembrando dela, né? Com louvor, né? Um abraço aí para a família, tudo de bom. Saudade, Maria Eduarda, aí de vocês. E também quem está conosco nesse momento, deixa eu ver, chegou mais gente. É que vai, entra, e sai. Mas ele também chegou agora. Foi a Flaviane, é amiga da Gabriela, que está lá no Chile, assistindo aqui conosco. Amém? Olha, o último culto... E a mãe dela... Não, pode falar. A mãe dela também nos assiste também, a nossa irmã Nice, né? A nossa irmã Rosa, que através da Gabi, ela chamou a Frai e a Frai chamou a mãe dela, né? Olha como é que é bom compartilhar, não é verdade, irmãos? Quando a pastora fala, vamos compartilhar, um chama o outro. E também tem a Rosa, que fica presente nas nossas pregações, né? nas nossas lives. É a nossa vovozinha, a irmã Marlene. Ela também compartilha, avisando a irmã dela, né? Que tem, né, irmã de sangue, que tem a nossa live. E a irmã Rosa assiste também. Amém? Graças a paz. Olha só, nas suas orações, irmãos, lembre, nas suas orações. Né? É uma convocação, não é nem pedido, é uma convocação. Lembre da nossa irmã Fly e a mãe dela. Nice. E a nossa irmã Nice. Tá bom? Nas suas orações, lembre dessas duas. Amém? Amém. Amém. E também acabou de entrar também a nossa irmã Raquel, entendeu? Ela também está conosco nesse momento assistindo a nossa live. Amém. Deus abençoe sua vida. Brigadão, Monique. Brigadão, Monique. Sério mesmo, Monique. Muito obrigado. Deus agradece mais ainda. Tá bom, Monique? Olha só, eu gosto de falar com a Monique e a Tamires, porque elas entendem as parábolas. Eu estou falando por parábolas e ela está entendendo. Tenho certeza. Pô, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo, tá bom? Coração. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo 14, versículo 15. Barulhinho bom, né, gente? Êxodo 14, versículo 15. Deixa eu pegar uma Bíblia de letra maior. Aqui em casa é bom, que deve ter umas 15 Bíblias. Tem umas 15 Bíblias. Tem uma Bíblia que serve até de arma. Se jogar na cabeça de alguém, só misericórdia. Se o irmão já estiver salvo, vai para o céu. Se não tiver, só Jesus na causa. Eu tenho uma Bíblia que normalmente é usada na igreja católica. Aquela que bota em cima assim do púlpito, né? Ela é aproximadamente, ela deve pesar mais ou menos uns 5 quilos, mais ou menos, essa Bíblia. Mas é boa, tem letra boa, tem gravuras, né? Imagem. Amém? Vamos ler Êxodo 14, versículo 15. Êxodo é um dos livros mais difíceis de encontrar. Ele é depois de Gênesis. É o segundo livro da Bíblia. Amém? Êxodo 14, né? Do versículo 15 em diante. Cujo título é A Passagem pelo Meio do Mar. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Estranho, né, irmão? Deus vendo o povo andando no deserto
estava em frente ao Mar Vermelho, e Deus fala assim: por que clamas a mim, Moisés? Vamos continuar. Dize aos filhos de Israel que marche. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, meu Deus, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás dele. Também, meu Deus, a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. De maneira que, em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor pôs um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhes foram qual muro, e à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavaleiros de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujam da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Amém? Amém. Essa história, né, já foi passada. Antes de nós começarmos, vamos orar para nós começarmos o nosso culto. Amém? Amém. Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai querido, diante de Ti, Pai, muito obrigada por tudo. Obrigada, Pai querido, que o Senhor se faz presente, Senhor Jesus, nas nossas vidas. Toma, Pai querido, a direção, Pai querido, dessa palavra, Pai querido, que o Seu Filho venha falar aquilo que o Senhor ordenou, não aquilo que Ele quer, Pai querido. Venha ser, Pai querido, com o Teu povo que está assistindo essa live. Venha ser, Pai querido, com aqueles que irão entrar, Pai querido. Muito obrigada, Pai querido, que o Senhor se faz presente nas nossas vidas. Meu Deus. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Essa história é uma história até muito conhecida, né? Já se passaram várias vezes no cinema ou até mesmo na televisão. Mas eu quero trazer alguns assuntos em pauta que me chamam a atenção, né? Dentro dessa história. E algo que acontece normalmente em nossas vidas, né? Algo que me chamou a atenção dentro disso aí. Primeiro, nós conhecemos a história, ou aqueles que não conhecem vão conhecer agora. O povo de Israel se encontrava preso no Egito. Eles não tinham como até mesmo sair do Egito, porque Deus havia endurecido o coração de Faraó, porque todas as vezes que Deus mandava Moisés ir falar com Faraó, para pedir Faraó que libertasse o povo, né? Faraó sempre falava que não. Mas a Bíblia nos mostra, né, e nos leva a entender que isso também era obra de Deus. A Bíblia fala que Deus, o próprio Deus, endurecia o coração de Faraó para que não deixasse o povo ser livre, para que não deixasse o povo sair do Egito.
E isso aconteceu várias pragas, nós sabemos disso, né? E por último foi até a praga até mesmo dos primogênitos, que Faraó ficou muito triste, até mesmo pela perda do filho dele. E ele, de certa parte, ele foi obrigado até mesmo a liberar o povo. Mas quando ele libera o povo, a intenção de Faraó era uma intenção de vingança. Eu libero esse povo para sair daqui da terra do Egito, para que todo mal acompanhe eles, para que tudo que está acontecendo aqui no Egito, que eu sei que é por causa deles, vão com ele, e quando chegar no deserto, nós mataremos eles. Tudo isso aí estava na mente de Faraó. Estava tudo arquitetado, estava tudo assim planejado. Mas a Bíblia diz que o homem, né, planeja tudo, né? O homem pensa tudo o que vai fazer, mas só quem realiza os planos do homem é Deus. Faraó tinha tudo isso orquestrado, tinha tudo bem feito, tudo bem elaborado. E o povo vai para o meio do deserto. Quando chega no meio do deserto, na certa parte, Faraó vem em perseguição a esse povo, na intenção de matar todo esse povo, exterminar todo esse povo, por questão de vingança, por tudo que ele entendia que esse povo tinha trazido para o Egito, as pragas, né, as maldições, né, a morte dos primogênitos. Então ele viu assim, agora é o momento de nós acabarmos com ele. Até porque eles não têm como ir mais à frente. Se ele for um pouco mais à frente, eles vão encontrar o Mar Vermelho. Pela quantidade de pessoas, animais e até mesmo carroça que a qual o povo levava, não tinha como eles atravessar nadando. Até porque tinha crianças, tinha mulheres, tinha novo, tinha velhos. Então não tinha como atravessar essas pessoas ali no Mar Vermelho. Ele falou, agora eles estão encurralados. Isso muitas vezes acontece em nossas vidas. Os problemas vêm, né? As lutas vêm, as dificuldades vêm. E tem momento que nós pensamos que nós estamos de frente ao mar, encurralado. Nós não podemos recuar, não podemos voltar, porque os egípcios estão vindo para nos matar. E na frente de nós está o mar. E nós vivemos numa situação complicada, que não temos como atravessar até mesmo esse mar, e não temos como voltar. Será que é só eu que já vivi essa situação? Será que é só eu que vivo essa situação? Eu creio que não. Eu creio que os irmãos já viveram, eu creio que os irmãos vivem muitas vezes essa situação, porque são situações que muitas vezes se repetem no nosso dia a dia. A palavra de Deus fala que o último inimigo que nós vamos vencer é a morte. Então, enquanto estivermos vivos, nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter problemas. Mas uma das coisas que a qual traz alento para o meu coração e que traz alento para o coração dos irmãos, que com toda essa dificuldade, nós temos Cristo, nós temos Deus para Amém. poder nos guardar, para poder nos livrar. Glória a Deus. E a palavra de Deus mostra que o povo chegou num ponto que a qual não tinha mais como seguir mais à frente. A palavra de Deus nos mostra que Faraó vinha atrás, mas de repente, nada mais do que de repente. Tinha um apresentador de TV até que falava assim, de repente, nada mais que de repente. Sabe o que acontece? Deus entra em ação. Deus age de uma forma sobrenatural. Deus pega o anjo que estava na frente de Israel, coloca o anjo atrás de Israel. Deus pega uma nuvem, passa também para trás de Israel junto com o anjo. E Deus começa a soprar, Deus abre o Mar Vermelho, Deus começa a soprar um vento, né, a qual vem a secar o Mar Vermelho e que vem até mesmo atrasar a chegada dos egípcios até o povo de Deus. Isso me chamou muita atenção. Eu comecei a analisar, existem ventos que acontecem em nossas vidas, né, que é para nos atrasar. Mas eu também entendo também que a Bíblia nos mostra que existe vento que é o próprio Deus que manda.
Eu já encontrei assim, eu tenho muitos irmãos que são pentecostais, né, e neopentecostais também, né? Eles têm até um jargão de brincar assim, todo mundo quando está passando pelo problema, eles falam que estão no vento. Irmão, olha, um vento muito grande na minha vida. Irmão, eu estou passando pelo vento. Uma das coisas que me chamou a atenção dentro disso aí é que nós temos que identificar da onde parte esse vento. Será que esse vento vem do maligno ou será que esse vento vem de Deus? Eu vou demonstrar para vocês aqui algumas situações de vento. Profeta chamado Elias havia entrado, vou usar o termo, né, numa disputa, né, de deuses, e ele até falou com os profetas de Baal, deu a parte da manhã para os profetas de Baal adorar os deuses deles, e na parte da tarde, se ele não conseguisse, ele ia adorar o Deus dele, porque a disputa seria o seguinte: aquele Deus que enviasse fogo e consumisse até mesmo o altar, aquele Deus era o Deus que era para ser respeitado, era o Deus para ser seguido, era o Deus para ser louvado, era o Deus que era para ser exaltado perante aos homens. E ele deixa todos os 400 profetas de Baal, né, 400 profetas de Baal adorarem, né, a Baal, e eles ficam na parte da manhã toda ali adorando e não conseguem nada. Quando chega na parte da tarde, Elias pega e fala assim: olha só, agora vocês já tentaram, agora é minha vez, mas primeiro eu quero, antes de eu armar o altar do meu Deus, primeira coisa, todo esse altar tem que ser desfeito. Muitas vezes temos que desfazer alguma coisa que aparentemente é boa em nossas vidas, mas na realidade não agrada os propósitos de Deus. O profeta Elias manda destruir todo o altar e começa a refazer um altar novo. Pastor, eu não estou entendendo, o senhor estava falando sobre Moisés e de repente o senhor entra em Elias. Mas para eu poder falar sobre evento, eu sou obrigado a falar sobre algo que aconteceu na vida desse profeta. E de repente, Elias pega, destrói tudo, joga todo o altar no chão e começa a refazer um altar novo. Muitas vezes, para que algo aconteça em nossas vidas, irmão, tem que ser destruído o altar antigo e tem que ser feito um altar novo. Preste atenção nisso que eu estou falando. E aí, automaticamente todo altar é desfeito. E quando esse altar é desfeito, ele fala assim: olha, faça as valas em redor desse altar. E o povo fez as valas. Coloque lenha. Eles colocaram lenha. Coloque pedra. Agora, pegue toda a água que vocês têm e jogue sobre esse altar. Muitas vezes, Deus vai requerer algo que para nós é muito importante. De repente para mim é muito importante. De repente para o pastor é muito importante. De repente para você que está nos ouvindo aqui é muito importante. Deus requereu algo que para eles era importante. Se ele estava pedindo que Deus mandasse fogo para que Deus ouvisse realmente a oração deles, para que através desse fogo viesse a confirmação que iria chover. Porque já se fazia aproximadamente 3 anos e meio sem chover. E eles pegam a coisa mais preciosa, o que eles mais tinham de valor naquele momento para a sobrevivência deles. E Deus manda pegar tudo e jogar sobre esse altar. Aí Deus pega e faz o seguinte, ele fala assim, Elias fala assim: Senhor, seria mais ou menos assim, vamos imaginar a oração. Senhor, se tu me ouves, se eu sou homem de Deus, se eu sou aquele servo que procura andar reto, em retidão a ti, que desça fogo do céu. Eu fico imaginando quando Elias fala assim, que desça fogo do céu. Antes dele terminar, fogo do céu, eu imagino que veio assim, ó. A palavra de Deus, que o fogo foi tão forte que consumiu até a água que havia jogado de volta naquela vala, que as valas estavam cheias de volta do altar. Foi um fogo tão forte que consumiu
toda aquela água. Após isso, Elias pega e fala assim, olha só, pastor, o que Elias fala? Vamos matar os 400 profetas. Ei, vamos entender um negócio. Muitos falam que Deus mandou matar os 400 profetas. Mas se você for ver, se você pegar o texto e interpretar e analisar, na realidade Deus não mandou Elias fazer aquilo. Elias fez porque ele achou que era certo. Elias fez porque ele achou que era justo. Foi a mesma coisa quando ele falou que para fechar a janela do céu. Não foi Deus que tomou a atitude de fechar, não. Foi Elias que pediu a Deus para que fechasse a janela do céu para que não chovesse. E durante esse período de 3 anos e meio ficou sem chover. Da mesma forma, Elias mandou matar os profetas, não foi Deus. E quando Elias manda matar os profetas são mortos. Uma mulher chamada Jezabel fala, Elias, seria mais ou menos assim, eu fico imaginando. Elias, tu foi muito bravo com os 400 profetas, né? Mas quando eu chegar aí, eu vou te matar. Sabe o que aconteceu? Elias entrou num estado de depressão, estado de tristeza. Bateu medo no coração de Elias tão grande que Elias teve que se refugiar numa caverna. E quando Elias se refugia dentro dessa caverna, lá nos mostra que Elias estava como se estivesse triste e havia até mesmo abandonado a fé, já não acreditava em mais nada. A Bíblia fala que a capa dele estava jogada. No Antigo Testamento a capa representava a unção de Deus sobre a vida das pessoas e a capa de Elias estava jogada. Eu não sei se nesse momento, agora que a qual eu estou falando, existem pessoas que estão ouvindo a minha voz, que de repente a sua unção, que a qual Deus já derramou sobre as suas vidas, unção de milagre, unção até mesmo de falar em línguas, unção de dom de visão, unção de dom de revelação, unção de pregação, já esteja até mesmo abandonada, já esteja ali no canto, e muitos passam e olham e falam assim, esse aqui já não dá para mais nada. De repente era dessa forma que se alguém olhasse, Elias iria falar. A Bíblia diz que Elias está ali dentro daquela caverna e o anjo do Senhor vem falar com Elias. E quando o anjo do Senhor vem falar com Elias, é algo interessante. Só que antes disso tudo, antes do anjo vir falar, Elias viu algo, né? Ele viu a terra tremer e ele achava que era Deus que estava naquela situação e Deus não estava. Ele achava, porque de repente ele viu um vento forte soprando. Ele achava que Deus estava naquele vento forte. E não era Deus que estava naquele vento forte. Agora vocês estão começando a entender por que eu falei que eu tinha que falar sobre Elias. Porque o vento que soprou na vida de Elias, que Elias achava que era Deus, não era Deus. É por causa disso que eu falei que muitas vezes as pessoas falam que está no vento. Tem que saber qual a origem do vento. Verdade. Se a origem do vento é de Deus ou se a origem do vento é do maligno. E quando Elias vê aquele vento forte, automaticamente pensou, é de Deus. Quantas pessoas muitas vezes ouvem ou até mesmo vê algo que pensa que é de Deus e que na realidade não é de Deus. Deus não está naquele negócio. Deus não se faz presente naquele negócio. A palavra de Deus fala que quando Elias começa a clamar, hoje o Senhor vem e fala com Elias. Mas antes mesmo, até mesmo antes do Senhor vir falar com Elias, Elias sente um vento leve, uma brisa leve. E quando Elias sente aquela brisa leve, a palavra de Deus não fala que ele acha que era Deus que estava naquela situação. A palavra de Deus fala que Deus estava naquela brisa. Eu estou falando para vocês sobre vento. Que eu falei para vocês que Moisés foi atravessar o Mar Vermelho e de repente soprou um vento a qual secou o Mar Vermelho para eles passarem a seco e automaticamente atrasou até mesmo a Faraó e seu exército que vinha para matar o povo de Deus. Elias percebeu que era Deus que estava naquela brisa suave. A palavra de Deus fala que Elias foi renovado, a unção de Deus foi renovada. Eu profetizo na sua vida hoje que se a sua unção até mesmo está fraca, se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo até mesmo derrotado, se você está se sentindo vencido, se você já não tem mais força até mesmo para clamar, ou até mesmo orar a Deus, eu profetizo na sua vida que uma unção nova será derramada na sua vida agora, nesse momento. Glória a Deus. Em nome de Jesus. A palavra de Deus mostra outro tipo de vento.
que o vento, já que aconteceu ali com Moisés, foi um vento de forma diferente. Foi um vento que a qual veio secar o Mar Vermelho, mas também atrasar o povo egípcio que vinha atrás. No dia seguinte, quando eles até mesmo se recobram, até mesmo eles acordam para poder continuar indo atrás do povo de Deus, Moisés pega e até mesmo antes disso, Moisés comenta com Deus, clama a Deus e fala para Deus assim: Senhor, e agora, Senhor, como é que nós vamos atravessar o mar? Como é que nós vamos fugir de Faraó se o Mar Vermelho está à nossa frente, Senhor? Aí sabe o que Deus pergunta? Por que você está me orando? Eu costumo dizer que a palavra oração não é uma palavra só. Ela vem seguido de orar e ter ação. Orar e ter ação. Muitas vezes nós oramos, mas não temos ação. Existem situações na nossa vida que nós temos que ter oração e temos que ter ação. Porque se nós só tivermos oração, nada vai acontecer. Mas se nós tivermos oração e tivermos a ação, olha, pode ter certeza que Deus vai à frente, quebrando caminho. Deus vai à frente, abrindo o Mar Vermelho. E sabe o que Deus fala para ele? Moisés, seria mais ou menos assim: não estou entendendo por que você está me clamando, não estou entendendo porque você está me orando, Moisés. Está faltando ação em você, Moisés. Moisés, olha só, pare de orar, Moisés, e tenha ação. Chegue em frente ao Mar Vermelho e toque, que o Mar Vermelho vai se abrir. A palavra de Deus fala que o Mar Vermelho se abriu. Agora fica imaginando, irmão, algo interessante que me chamou a atenção. Naquela época, creio eu que não existia aquário. Eu vou conjecturar algo aqui, irmão. Tá? Não estou dizendo que isso aconteceu, não. Mas eu fico imaginando algo interessante que talvez aconteceu. Eu fico imaginando as crianças, até mesmo os adultos, passando o Mar Vermelho aberto de um lado para o outro, né? Como se fosse duas paredes, e eles passando ao meio. E as pessoas olhavam assim, né? Tanto as crianças quanto os adultos olhavam impressionados. Eu creio que eles viam até de repente os peixes nadando, tanto de um lado quanto do outro. Eu chego até mesmo a acreditar que eles falaram assim: poxa, que aquário bonito, que aquário lindo. Eles viram os peixes bem próximos a eles, de repente. Eu não estou dizendo que a Bíblia fala sobre isso, não, mas eu estou conjecturando. De repente foi uma imagem tão bela. Eu quero dizer algo para você. Que quando a sua bênção estiver para chegar, você vai ter uma visão tão bela, mas amém, tão bela, que você não vai imaginar. Mas a sua visão não pode ficar só ali. Você tem que tocar aleluia, na sua bênção do outro lado do Mar Vermelho. Eu quero falar algo para vocês. Ali o vento veio de Deus. Eu quero falar algo sobre vento. Vento é algo rápido, mas muitas vezes ele faz um estrago tremendo. O vento não dura muito tempo. O vento dura poucos minutos, muitas vezes, ou dependendo do vento, até segundos. Mas o estrago que muitas vezes o vento faz é muito grande. De repente a sua vida está passando um vento, ou já passou um vento e fez um estrago tremendo. Eu profetizo na sua vida renovação. Eu profetizo na sua vida que algo novo vai acontecer na sua vida a partir desse dia de hoje. Algo interessante que me chamou a atenção dentro disso aí. Quando eles estavam até mesmo de frente ao mar, que Moisés toma essa decisão, e à noite começa a soprar o vento, de repente eles pensaram assim: ih, meu Deus, agora que deu ruim, agora que acabou com tudo. Por quê? O vento está soprando, não podemos andar, daqui a pouco vem Faraó, o dia está amanhecendo e as horas estão chegando e as coisas estão apertando e Faraó vai nos matar. O que adiantou Deus abrir o Mar Vermelho? Mas se ele começou a soprar um vento que nós não temos como caminhar nesse vento. De repente eles pensaram isso. Eu quero trazer algo, né, de especial aqui para os irmãos na noite do dia de hoje. Na noite retrasada, né? Noite retrasada. Nós estávamos aqui em casa. Tinha um amigo que não vinha aqui na nossa casa tinha um tempo, né? Até encontramos com ele, né? E comentamos com ele: poxa, você sumiu. Aí ele pegou e comentou que viria na nossa casa ontem. Antes de ontem, né? Uhum. Antes de ontem foi segunda? Foi na segunda, né? Foi na segunda. Ele comentou que viria na nossa casa na segunda-feira. E eu até brinquei, a Cecília brincou, falamos que só viria
se ele viesse, Jesus voltava e ele não vinha. Jesus voltava e ele não vinha. E ele falou que viria, e nós rimos, brincamos, até zoamos. Mas assim, nós sabemos que a amizade muitas vezes, ela não é só constituída por nós estarmos muito próximos. Muitas vezes estamos distantes, mas nós temos amizade. Nós temos amizade com a Fly, que está lá no Chile. Amém. Ela está distante, mas nós temos amizade com ela. E muitas vezes tem pessoas muito próximas e nós não temos amizade. A amizade é mais ou menos assim, não sei o que acontece. Muitas vezes os próximos, né, nós não temos amizade, mas as pessoas mais distantes nós temos amizade. E dado momento nós estávamos aqui conversando, eu, Cecília e ele, nós três, falando sobre a vida, sobre algumas coisas até do passado, momentos bons que nós vivemos. E o Douglas subiu aqui em casa pedindo de pirona, né, de alvogina, um negócio desse, que a Gabriela estava sentindo um pouquinho de dor. E eu até perguntei o que houve, né? E o meu carro nem estava aqui, né? Nem estava aqui. Conclusão. Passaram-se mais ou menos 30, 40 minutos, né, Cid? O vento já estava soprando. O vento já estava soprando. O vento, quando ele vem para fazer um estrago, né? É verdade. Levou mais ou menos 40 minutos. Na hora que o rapaz estava para ir embora, a Gabriela ela começou a sentir dores mais fortes. Na altura do abdômen, próximo à virilha, né? Uhum. Uma dor muito forte. No umbigo. Eu fui, conversei com ele, no umbigo, né? Conversei com ele e pedi que ele me levasse. Até no Santa Terezinha, não é isso? Terezinha de Jesus. Terezinha de Jesus. Ele foi, me levou. Eu falei, pô, agora você pode ir embora, que eu vou ficar aqui. Ele, não, rapaz, vou ficar aqui contigo aqui. Se eu vim contigo, eu vou sair daqui contigo. Mas a minha preocupação, até porque ele precisava trabalhar no dia seguinte. E ele, mesmo assim, eu falei umas 3 vezes com ele para ele ir embora. A hora foram se passando, saímos de lá, era mais ou menos às 3h30 da manhã, Santa Terezinha. E a Gabriela não pôde vir, teve que ficar internada. Só que, quando saiu daqui, eu já havia falado para a Cecília, olha, Cecília, falei com ela, com a Gabriela, falei com o Douglas e falei com a Cecília, ela está com a doença tal. Quando chegou lá na Santa Terezinha, fizeram os exames, não acharam nada na Gabriela. Não viram nada. Mas mesmo assim deixaram a Gabriela internada. Quando foi no dia seguinte, chegamos lá de manhã, o Douglas estava lá, né? Não podemos entrar porque lá a visita é uma vez por dia, é das 7 da manhã às 9 da manhã. E só pode entrar uma pessoa só, não uma pessoa de cada vez. É uma pessoa. Se essa pessoa entrou 7 horas, quando for 9 horas ela pode descer e o outro não pode entrar. Se ela descer antes, outro não pode subir. Não tem como. Conclusão. Durante o dia de ontem, eles fizeram uma tomografia, né? E nesta tomografia, viram que a Gabriela estava com... Problema de apendicite. Problema de apendicite. Irmão. Aí é que começa a complicar o negócio. Gabriela sentindo muitas dores, mas por incrível que pareça, quando você está confiante em Deus, por maior que seja o problema, maior que seja a dificuldade, você não fica assustado, você não fica tenebroso. E eu tinha vindo para casa, durante a noite eu dormi bem, né? Dormi bem, assim, há poucas horas que eu dormi, mas eu dormi bem, sem estar esquentando a cabeça. Até porque eu também não posso esquentar muito a cabeça, que a minha pressão normal muitas vezes é 21, 22, né? Já acordei com 28, né? Pressãozinha baixa, né? Então não pode esquentar muito a cabeça. Conclusão. Quando foi ontem, 5 horas da tarde, a Gabriela nos ligou e dizendo que o médico iria operar ela. A operação foi feita entre 5h30, né? Mais ou menos. Graças a Deus, deu tudo certo. Amém. Né? Outra coisa, o médico falou que estava brabo o negócio, né? Corria o risco até mesmo de suturar, né? Poderia até suturar. Muito inflamado. Muito inflamado. E se suturar, né? Se não socorrer a tempo, a pessoa pode morrer. E para a honra e glória do santo nome de Jesus. Amém. Hoje a Gabriela está em casa, cantando o hino da vitória. Amém. Mas sabe por quê que nós vencemos? Porque quando nós chegamos em frente ao mar,
nós não desanimamos. Eu quero trazer algo para você, irmão. Quando você estiver em frente ao mar e que Faraó vinha atrás de você querendo até mesmo te matar, ei, levante a mão de frente ao mar. Amém. Que Deus irá abrir. Glória a Se Deus. ele não abrir, você vai andar sobre o mar, mas Faraó não vai te pegar. Eu quero dizer algo para Glória você. a Deus. Ei, independentemente das condições que a qual você se encontra, desse lado, se você clamar a Deus, Deus vai te ouvir. Se você pedir a Deus, Deus vai te ouvir. E para a honra e glória do santo nome de Jesus, nós hoje estamos cantando o hino da vitória. Amém, Talvez vocês Senhor. até estranharam a forma com que começamos até mesmo a nossa live. Eu comecei cantando, Cília cantando, né? E uma alegria tremenda, né? Mas algo que eu quero expressar e trazer para os irmãos. A nossa maior alegria vem de Cristo. Amém. Se hoje nós estamos Glória a cantando, Deus. nesse momento estamos cantando o hino da vitória, foi porque Cristo e Deus fez com que nós atravessássemos o Mar Vermelho. Irmãos, nós agradecemos as orações dos irmãos pela nossa vida. Nós sabemos que vida pastoral é muito difícil. Se não fossem as orações dos irmãos, né, seria difícil para nós. Da mesma forma que nós oramos pelos irmãos, nós continuamos e pedimos que os irmãos orem por nós, para que nós venhamos vencer o Mar Vermelho. Eu quero trazer algo para você. Deus não quer você do lado oposto do Mar Vermelho. Ele quer que você atravesse o Mar Vermelho. Amém. E quando você atravessa o Mar Vermelho, sabe o que acontece? Glória Muitas a Deus. coisas do Egito você tem que deixar para trás. A Bíblia mostra que o povo de Deus atravessou. E quando eles olharam, de repente, pela metade, Faraó já estava na metade do Mar Vermelho, vindo atrás deles, para poder até mesmo matar eles. Eu acabei de falar para vocês. Existem algumas coisas que muitas vezes nós temos que deixar para trás. O que eu quero dizer? Muitas vezes o Mar Vermelho não é de forma física. O Mar Vermelho é de forma espiritual. O Mar Vermelho, de repente, está dentro de você. E é necessário você abrir mão e deixar muitas coisas para trás. É necessário você fazer com que muitas coisas do Egito fiquem para trás. Amém. Uma das coisas que o povo de Deus, quando ele estava até mesmo, passou o Mar Vermelho, que a qual caminharam no deserto durante 40 anos. Eu quero trazer algo para vocês. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído dentro dele. O Egito se encontrava dentro deles. Esse é um dos motivos que só entrou na terra prometida Josué e Caleb. Porque foram homens que saíram do Egito, mas também largaram o Egito aonde estava. Não levaram o Egito dentro dele. Eu quero falar algo para você. Hoje, você vai atravessar o Mar Vermelho. Mas com certeza, Deus vai requerer de você que você largue muitas coisas que a qual de repente ainda está dentro de você, que faz parte do Egito. O Egito não é mais para você. O Egito não é mais para mim. O que é para mim e para você é atravessar o Mar Vermelho em terra seca e do outro lado alcançar a terra prometida. Amém. Isso para mim e você. Glória Bota a isso Deus. na sua mente. Você só vai conseguir chegar na terra prometida quando o Egito sair totalmente de dentro de você. Entenda isso. Guarde essa palavra no seu coração. Continue analisando em tudo que a qual está aprendendo você de ter comunhão com excelência com Cristo. De ter comunhão, de chamar até mesmo Deus de Pai. Amém. Entenda Senhor. isso. Guarde isso. E essa palavra que eu deixo para você na noite do dia de hoje, da mesma forma que eu passo o Mar Vermelho, que eu atravesso o Mar Vermelho, eu tenho certeza que você irá conseguir também. Amém? Nesse momento eu quero botar um louvor para nós cantarmos. Quem é o homem que tem poder de Jantar. Sobre o mar, quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Esse homem é Jesus. Esse homem é Jesus. De fazer Israel. Israel,
caminhar por entre as águas do mar vermelho. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Te convido você a cantar o hino da vitória nessa noite. Quando estiver em frente ao mar e não puder atravessar, chama este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Canta comigo. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chama logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se passares sobre as águas não vão te afogar. Faça como Israel o mar atravessou. E no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado canto. Se estiver em frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chama logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem, ele tem poder. Se passares pelas fogo não vai te queimar. Se passares pelas águas não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado canto. Do outro lado canto. Lado canto. Aleluias. Glória a Deus. É desse jeito. Amém, Senhor. Obrigada, Pai. Chame ele vai te ouvir. Vai sim, Amém? Pai. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer a todos os irmãos, né? Que será esse momento para estar aqui assistindo a nossa live, né? Agradecer a cada família representada. Que o Senhor possa estar dando um finalzinho aí de semana abençoada para cada filho, né? Sabemos, Pai querido, que o dias mal está aí à porta. Mas temos que continuar e perseverar, que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, nosso Pai, te agradecemos, meu Deus, e te louvamos, meu Deus, porque sabemos que Tu és bom, Pai. Sabemos que a Tua misericórdia dura para sempre, Deus. Deus, eu te peço, Deus, que Teu povo venha atravessar o Mar Vermelho, Deus. Mas não só o Mar Vermelho, Pai, que venha chegar na terra prometida, que é a qual Tu já prometeste para nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, dê uma semana de vitória, Deus. Dê uma semana de bênção, Deus. Que, Pai, que seja derramado, Pai, essas bênçãos na vida dos seus filhos de forma sem igual, Pai. Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço uma noite de sono também tranquilo para mim, para os meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, nos guarda, nos proteja, Pai, e nos livra de todo mal, Pai. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam: Amém. Agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor É a nossa força. Dê um abraço no seu irmão, amém? Deus abençoe Deus vocês. abençoe vocês aí, tá bom? Ficou com Deus. Até domingo, 6h30.